Sim, é que eu estou em duas máquinas, mas Já colocou para gravar? já coloquei agora e aí tá com vocês. Boa noite a todas e todos do Brasil, né? Boa tarde para o nosso integrante da Califórnia e quase bom dia, já é bom dia para o nosso integrante de Luanda. Hoje celebramos o nosso terceiro encontro do Grupo de Estudos Livres sobre Educação e Inteligência Artificial, que é conhecido como GELE IA. A iniciativa do grupo de estudos nasceu do empenho de dois estudantes do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso, com o objetivo de criar um espaço colaborativo para a construção de conhecimento sobre as questões éticas, epistemológicas, políticas, sociais, pedagógicas também, relacionadas à integração entre seres humanos e artefatos tecnológicos de inteligência artificial. Nossos encontros ocorrerão sempre mensalmente de forma online, sempre é na primeira segunda-feira do mês, às 8 horas de Brasília e 19 horas de Mato Grosso. E em caso de feriado, a reunião será remarcada para a próxima segunda-feira útil do mês. E hoje temos a honra de receber a palestrante Juliana Bott, que abordará o tema Herança Digital e o caso Elis Regina, implicações jurídicas no uso da imagem de pessoas falecidas pela inteligência artificial. Após a apresentação, abriremos para perguntas e comentários. O texto utilizado pela Júlia já está disponível em nosso Drive, que é acessível a todos os membros do grupo, e é aberto a qualquer interessado em querer, né, ou curiosos em compreender mais sobre a inteligência artificial. Então, a gente deixa aqui o convite, por exemplo, Lívia, que não está no nosso grupo, caso ela queira fazer parte. Ou qualquer outra pessoa que esteja assistindo através desse vídeo gravado. Nosso próximo encontro está agendado para a primeira segunda-feira de fevereiro, que será dia 5 de fevereiro. Será dedicado ao tema como escrever um artigo científico, com foco em temas relacionados à inteligência artificial e área de estudos, né, dos participantes. E após a palestra, né, de hoje, a gente vai abrir para os comentários. Eu vou falar sobre um pequeno mini currículo de Juliana, a nossa palestrante de hoje. Ela é estudante da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC-PR, no curso de Pedagogia. É aluna de iniciação científica com a professora doutora Kátia Etienne, com o projeto Uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, ESD, com foco na inclusão. É mãe de 3 gatinhas, já morou 2 anos no Nordeste, quando ela esteve acompanhando a pesquisa de doutorado do seu esposo. E teve o prazer também de nadar, ela é uma nadadora, na foz do Rio São Francisco, que é a divisa entre Sergipe e Alagoas. E, por falar em rio, ela também já nadou no Rio Paraná, que é a divisa de Mato Grosso do Sul com o estado do Paraná. Durante essas andanças dela por esse Brasil afora. E, por fim, eu quero dizer que ela é curiosa por natureza, ela é apaixonada por livros, por cinema, astronomia e, principalmente, estudos sobre buracos negros, as Três Marias da constelação de Órion. Ela também é formada em biologia e com pós em educação especial inclusiva. Esse é o currículo dela, muito lindo. Júlia, seja muito bem-vinda ao grupo de estudos livres sobre educação e inteligência artificial. A palavra é sua, Júlia. Obrigada, professora Michele. Obrigada, Felipe, pela oportunidade. Eu trouxe esse tema hoje um pouco fora do meu escopo de pesquisa, né, que é a educação, justamente porque em algumas pesquisas eu notei que teve uma pessoa que usou uma entrevista com o Paulo Freire utilizando a inteligência artificial e, a posteriori, a gente teve aí a propaganda da Volkswagen utilizando a inteligência artificial para que a Maria Rita pudesse ter, então, aí o contato junto com a mãe dela, a Elis Regina. O ponto principal aqui não é trazer aí o contexto da música, o ponto político na qual a música se encontra, mas sim a utilização jurídica aí da imagem da Elis Regina e fazendo essa reflexão em cima também das nossas imagens digitais, porque a gente está vivendo num mundo totalmente digital e a nossa imagem, ela também, então, entra aí como uma herança. E aí, dando prosseguimento aí à minha fala,
Essas implicações jurídicas, principalmente, então, em relação às pessoas mortas. No caso, a Elis Regina, que faleceu aí já há algum tempo, aos 36 anos, que durante a gravação ali da propaganda, se encontrava mais nova, digamos assim, que a sua própria filha. Essa propaganda, ela está disponível no YouTube, eu tenho o link aqui na apresentação para quem desejar, então, caso não tenha visto, poder visualizar. Então, meu questionamento quando eu pensei em apresentar para vocês esse artigo foi justamente, então, na utilização desses recursos, né, no caso, inteligência artificial, em relação às pessoas mortas, né, e de que forma que pode ferir a honra desse falecido. Caiu para vocês? Sim, acho que estamos com... Ela tinha caído antes, mas acho que ela vai voltar. Vamos aguardar um pouquinho. Slides lindos, né? Essa montagem da Kombi, Realmente. com as fotos dela, linda, maravilhosa. Tem a série dela na Netflix. Muito bonito mesmo os slides. Ainda mais sendo da Elis, né? Voltou. Voltou, Júlia. Pode continuar. Perdão, acho que o meu computador ficou emocionado também. E acabei perdendo aqui um pouco a conexão. Legal. Peço desculpas. Só um momento. Todos visualizando novamente? Tranquilo, Sim. tá certinho. Então, retornando à minha fala. Então, a questão é de como é que a honra daquela pessoa que está ali, não conseguindo se defender, em relação ali à sua herança, à sua imagem, em relação ali aos herdeiros legais, que no caso aqui da Elis Regina é a Maria Rita. Trazendo isso, eu quero pontuar para vocês o que seria então aí esses bens digitais, né? Então hoje estamos aqui em grupo tendo aí uma apresentação, estamos tendo a imagem minha e de alguns colegas e temos aí produções aí nas nossas redes sociais e nossas vidas estão então de forma digital. Então, são produtos digitais, sendo eles de áudio, de vídeo, de qualquer outra forma que esse bem seja, e distribuído, então, de forma eletrônica. Então, tudo que nossa vida, então, aí desde o advento da internet, ela é uma herança digital. E aí a gente tem um destaque, né? No caso, são músicas, filmes, séries, e-books, audiolivros, uma infinidade. Deu uma travadinha, né? Sim, é na transição do slide que tá Ai, na pegando. transição. Você descobriu isso. Veraci entrou depois, boa noite. Enquanto ela não retorna, a Kombi andando ficou tão linda de um slide para o outro. Eu queria saber como é que faz isso. Muito bom. Vamos avisar ela que é na transição do slide quando ela retornar, né? É.
Voltou? Voltei. Eu peço perdão novamente, troquei de navegador porque acho que o meu antigo não estava funcionando muito bem. Agora nós temos duas de você aqui. Oi? Está aparecendo você duas vezes agora. Eu acho que é porque não fechou o outro que travou, talvez, né? Mas não dá nada, pode sim. Se você conseguir manusear os slides, melhor. Eu só não tô conseguindo, Felipe, passar os slides. Não tá dando para compartilhar aqui comigo agora. Mas eu posso mandar para você ali no WhatsApp e compartilhar, se for possível. Uhum. Sim. Pode Só mandar um lá que a momento. gente. Eu não tenho WhatsApp aqui no computador. Manda no e-mail, talvez. Não é melhor? Eu vou disponibilizar no Drive mesmo que nós utilizamos, então fica mais fácil. Beleza. Michele tá aí? Consegue pegar lá no Drive, Michele? Consigo. É o Felipe, mesmo que poderia você disse. Júlia, é o mesmo PPT que você enviou no meu WhatsApp? Não, eu tive diferentes modificações da última vez que lhe mandei esse arquivo. Certo. Só um momento. Eu vou lá no Drive. Que eu não tenho o meu. Tô no Drive. Ficou solto no Drive? Pode me mandar o link do Drive, por favor, no chat? Posso. Eu agradeceria. Vou enviar agora. O link agora. Vou adicionar a lista de desejos, uma memória RAM nova. O meu computador já não está. Para 2024, né? Eu vou pedir. Bom, tá indo agora no chat do Teams, certo? É só clicar que vai cair lá. Perfeito. Já vou abrir aqui o documento. O upload foi concluído, professor. Ok. Certo. Vou clicar aqui no link. Já cliquei.
Compartilhar. Janela. Tá compartilhando a apresentação ou não? Sim. Sim. Uhum. Tá. Aí eu vou em apresentação de slides. Tá vendo a apresentação direitinho? Agora você saiu de lá, mas estava. Saí? É só voltar na aba, professora. Aba. Essa? Não. Essa é o ingresso do Teams. Aqui a gente está vendo o seu navegador. Tá, peraí. Não sei se eu tenho que baixar essa apresentação. Acho que é mais fácil baixar e Tá, abrir no app. vou fazer isso. E agora? Sim, aparece. Vamos apresentar. Perfeito. Obrigada, professor. Esse? Mais um. Mais um. Agora a apresentação saiu. Deu certo ou não? A apresentação ainda não está Saiu. sendo... Uhum. Gente, não estou entendendo. Vamos ver. Agora aparece, professor. Isso, perfeito. Agora, nesse mesmo slide. Obrigada. Agradeço aí aos colegas pela paciência. E obrigada, professora e Felipe. Imagina. Retornando, então, o meu questionamento que eu quero que vocês pensem ao final da apresentação é em relação aí, então, como é que está sendo utilizado, então, esses produtos digitais, esses bens digitais que nós deixamos, então, aí a posteriori, então, aí pós-mortem. Quais são as ferramentas, quais são essas tarefas específicas que nós fazemos, então, no mundo digital e que, de certa forma, vai ficar aí mesmo depois de a gente ter falecido, que é realmente aí o caso da Elis Regina. Se a gente for lá no YouTube e digitar Elis Regina, todas as músicas que ela gravou, principalmente essa da propaganda junto com o Belchior, estão disponíveis e estão ali visíveis para qualquer um. Então, esse é um produto tanto de conhecimento cultural quanto de entretenimento, que é um bem digital da Elis Regina e da família dela. E isso está armazenado e também pode ser acessado, então, aí de forma digital. Pode passar, professora, por gentileza. E aí, eu entro, então, aí um pouquinho, já que é o ponto do artigo jurídico, de que forma, então, que a Constituição se coloca frente a isso. Professora, sua apresentação. Isso, obrigada. Então, ela está prevista, então, ali no artigo 5º, né, que é garantido o direito de herança. Então, por questões pessoais, então, eu fui até um pouquinho até atrás do que se trata, então, de herança. Então, herança se atribui aos seus descendentes, tudo aquilo que foi seu em vida, que vai ser passado a eles. Então, uma parte daquilo que é da pessoa
vai ser, então, passada para os seus descendentes, e eles podem, então, utilizar, então, aí como seria do desejo deles. No entanto, o questionamento fica, e a herança digital? Vai ser, então, aquele conteúdo que novamente, que eu já falei, está no meio digital, mas é pertencente ainda àquela família. E se for utilizado sem autorização, por exemplo, a imagem do Elvis Presley, a imagem do Michael Jackson, a imagem do Paulo Freire, da Elis Regina e de tantos outros celebridades, tanto na parte de educação, música, artes, que estão disponíveis hoje, tem que ter, então, aí um meio na qual a família possa autorizar esse uso. Não ocorrendo essa autorização, na Constituição brasileira, por ali nas entrelinhas, entende-se que pode ocorrer, então, ali um crime. Então, mesmo o falecido tendo deixado, então, ali o herdeiro, a totalidade da sua imagem, a totalidade ali do uso da sua herança, ela, então, será, então, dividida entre seus sucessores. Caso eles optem por não distribuir essa imagem, cabe apenas aos herdeiros e não, por exemplo, a mídia incompleto. Se a mídia quiser utilizar aquela imagem de sucessores, não quiserem, a mídia não pode, sendo então causas aí de pontos jurídicos a serem aí recorridos. Pode passar, professora, por favor. E aí eu quero deixar o questionamento aí para vocês, para a gente poder, então, ter umas perguntinhas lá no final para vocês pensarem. No caso, então, da imagem da Elis Regina pós-mortem, ou seja, pós-morte dela, o comercial e a polêmica. É legal ter utilizado, então, a imagem da Elis Regina com 36 anos de idade e da Maria Rita com 45. Como é que essas novas tecnologias estão sendo, então, ali favorecidas, na qual colocar a imagem de uma pessoa que já morreu, próxima de uma pessoa que ainda está viva? O Bruno Sartori, que é um grande entusiasta aí da inteligência artificial ali, ele falou que já teve pessoas que pediram que fossem feitas aí imagens dessas pessoas mortas, desses familiares, para que elas possam estar sendo inseridas em momentos novos, como se elas estivessem ali. E aí, valendo-se dessas imagens novas, nessas tecnologias, eu quero colocar a utilização ética. No caso da Elis Regina, ela meio que ressuscitou ali para poder cantar junto com a filha. E de que forma que essa inteligência artificial pode contribuir ou não ali para que a Maria Rita e a Elis Regina cantassem ali aquela música como dos nossos pais, que é da autoria ali do Belchior, que foi ali a descoberta da Elis Regina. Então, tem o link ali da Volkswagen para propaganda, né? Novamente, não vou me adentrar, então, em questões a respeito do que a música traz e da própria Volkswagen, né? Que é a grande polêmica, mas eu quero que vocês pensem nesse questionamento, tá? Pode passar, professora. E aí, para poder continuar essa linha de pensamento da questão ética, é ou não é legal distorcer essa percepção pública da imagem da pessoa, da memória, do legado? Todos nós sabemos que a Elis Regina tinha posicionamento, tinha o ideal ali para a época na qual ela viveu. Maria Rita, não vou dizer por ela, porque eu não sei qual foi o posicionamento dela, mas ela não deixou isso também claro. Então, a gente tem que deixar, então, isso às claras também para a utilização dessa imagem, ou não. Fica aí o questionamento da utilização da imagem. E a autorização desses herdeiros, ela precisa ter autorização? Não precisa? Já que era uma pessoa, vamos colocar aí, pública, novamente, ou utiliza-se a imagem de pessoas famosas que já estão mortas. É uma forma legal? É uma forma interessante? Tem uma questão ética? Pode estar envolvido ali algum tipo de ressalva relacionado ali ao testamento daquela pessoa? Por isso que eu trouxe para vocês ali no começo. Nossas imagens, tanto em redes sociais, gravações, músicas que talvez alguns de nós possam produzir, podcasts e tudo mais, tem que agora começar a ser pensado dentro do testamento de herança digital. Isso acaba, então, entrando muitas vezes dentro também, por exemplo, de pessoas famosas brasileiras mortas que ainda continuam postando em redes sociais. Mamonas Assassinas, a Marília Mendonça, a Whitney Houston, a Michael Jackson,
continuam postando e tem os seus perfis autenticados, tem os seus perfis ali autorizados, oficiais, e continuam postando. Pode passar, professor. Então, a minha questão é, tanto a questão ética da utilização da inteligência artificial com pessoas mortas e de que forma isso atravessa o campo pessoal da família, então, da herança que aquela pessoa deixou. E eu não fico falando aqui apenas somente da herança financeira, que é também um pouco do caso, mas principalmente da imagem daquela pessoa. O que as pessoas vão pensar deles, Regina? O que as pessoas que não a conheceram vão pensar, então, ali, da utilização dessa imagem dela, se aproximando da nova Kombi, com a filha dela cantando, e dela dentro da antiga Kombi, que, na minha opinião, ainda continua sendo a minha favorita. Pode passar, professor. E aí, alguns questionamentos que eu trouxe aí para o nosso debate. Quais são os critérios éticos para que essa herança seja, então, protegida? O que eu posso colocar ali? Apenas a minha voz, apenas a minha imagem? Pode ser uma outra pessoa cantando, mas utilizando-se, então, aí da minha imagem? Trouxe essa pergunta por quê? O Kiss se aposentou e vai utilizar de inteligência artificial para poder continuar fazendo shows. Isso é ético? Isso não é ético? Vocês iriam? Quem gosta de Kiss? Fica a dúvida. Eu até agora não me decidi. Com o avanço das tecnologias, será então necessário adicionar os desejos da pessoa pública ou não ao seu testamento para assegurar esses direitos? Nós, réis mortais, assim, que não somos tão públicos, né? Temos o nosso direito de testamento digital, da nossa imagem digital. E qual que é o limite que viola, então, esses direitos dos terceiros e de criadores, então, de conteúdos ilícitos? Em relação aí à imagem da pessoa enquanto ela estava viva, e qual é o posicionamento daquela pessoa em relação a diversos pontos da vida particular dela e da vida pública dela. É isso. Agradeço novamente aí a paciência dos colegas pela falha de tecnologia e estou aberta aí para responder as perguntas em relação aí aos pensamentos de vocês. Obrigada, Gui, pela sua explanação. É uma temática nova, né? Tudo que envolve inteligência artificial e os critérios éticos para proteger a herança digital também está relacionado à privacidade, à segurança. A gente acabou, foi uma coincidência, nem falando um pouco sobre o projeto Davi, que eu faço parte. Quando eu vi a temática, eu já vi que coaduna muito com o que a gente investiga. O projeto Davi significa Dados Além da Vida. O coordenador do projeto está aqui, que é o professor Cristiano Maciel. E a gente vai investigar as relações entre morte, tecnologia e também educação. E a gente tem já, inclusive, pesquisas sobre isso. O professor Cristiano Maciel acabou de aparecer, né? Já estava aqui desde o início. Relacionando a privacidade, a segurança, o respeito ao desejo do falecido. Nossa, são tantos artigos que a gente tem. Eu quero convidar você para você entrar lá no site e seguir também as nossas redes sociais, que é @Dados Além da Vida. É importante, sim, sempre que haja um planejamento prévio, incluindo... O professor Cristiano Maciel pode falar, não é nem milhões de vezes, é infinitas vezes elevado ao quadrado, mais do que eu sobre isso. E a minha pesquisa ela vai falar um pouco sobre a imortalidade também. Então, assim, eu acabei nem comentando com você, Gui, sobre essa interseção entre nossas conversas. Mas é isso aí. Se o professor Cristiano Maciel quiser falar um pouquinho e abrir também para as perguntas. Obrigado, Mi. Primeiro, parabéns, Gui, pela apresentação, pelas reflexões, pelos lindos slides, né? Eu acho que mais do que esgotar o assunto, porque não conseguimos mesmo esgotar um assunto tão complexo, é problematizar, que é o que você fez aqui, o que você trouxe para nós, para o grupo aí, que dessa geleia vai fazer muita coisa, né? Vai avançar nas suas reflexões aí. Então, obrigada, Felipe e a Michele, por estarem comandando a gente e parabéns pela apresentação. Eu acho que uma coisa que fica clara para mim é a questão temporal, né? Que é uma coisa que a sua apresentação me fez pensar. Ontem, eu
eu assisti o Fantástico, mesmo estando aqui em Los Angeles, em vez de eu assistir o Grammy, eu fui assistir o Oscar, o Fantástico, até às vezes porque dá saudade, né? E aí, aqui era 6 da tarde, aí quando eu estava trabalhando e assistindo o Fantástico. E aí, ontem apareceu uma matéria, não sei se você viu, do Mickey, porque ontem fez 100 anos, né, 90 anos, que agora abrem-se os direitos autorais em cima do personagem do Mickey, que ele é tudo aqui na Disney, todo mundo sabe, mas ele é realmente muito carismático. Então, se a gente olhar para Elis Regina, né, quando ela, no tempo que ela vivia, quais eram os direitos quando ela morreu, né? Tipo assim, o que existia em termos de direitos? Provavelmente era essa mesma lei dos direitos dos 100 anos, quando a Elis Regina transitou por televisões. Deu um pluft aqui. Quando a Elis Regina também transitou por televisões, por gravadoras, ela certamente assinou uma série de documentos que a gente também não tem noção, né, até onde vai a rastreabilidade daquilo. Então, isso é uma coisa da pessoa, porque a gente advoga muito no Davi é que cada pessoa deveria se posicionar com relação ao o que quer que seja feito com o seu legado, com a sua herança. Porque, como você falou, tem bens de direitos econômicos que vão pela lei do direito sucessório aqui no Brasil, lá no Brasil, e tem leis, o direito à personalidade e o direito à imagem, que são questões afetas muito mais à nossa honra, né? Então, aqui nesse vídeo, então, se a gente olhar para trás, para Elis Regina, que deixou, na época, ela não existia essas mídias todas que temos hoje, muito menos a IA, e ela não podia decidir sobre o futuro, mas ela podia, sim, indiretamente, as leis da época deixaram a sucessão para alguém, como a filha dela, por exemplo, que deve ter, eu não sei o lastro, mas deve ter os direitos autorais. Outra coisa é hoje em dia, né? Hoje em dia, a pessoa que está usando as mídias sociais, que está usando, até onde vai o lastro jurídico também dela, que também não é muito diferente, já que o direito sucessório segue o mesmo padrão da Constituição e não avançou. Inclusive, a Flávia Beppo, que trabalha conosco e é advogada, nós temos um desejo de fazer um projeto de lei nesse sentido, porque já tramitaram alguns e nunca se chega a nenhum lugar. Mas, posto isso, assim, eu gostei muito da reflexão que você trouxe também da idade. Eu não tinha, na época, foi muito interessante, mas eu não tinha percebido que elas estavam próximas da idade. Agora, eu realmente, nesse caso da Elis Regina, eu não consigo pensar se eu sou contra ou a favor, porque, sob o ponto de vista emocional, a propaganda me tocou muito. Eu gosto muito da música, gosto muito da Kombi, gosto do conjunto. Sobre o ponto de vista ético, porque uma coisa pode ser falha, tipo essa questão da idade, pode ser uma falha deles ali. Mas, sobre o ponto de vista ético, eu não sei se a Maria Rita podia fazer isso. A mãe dela não autorizou, mas na época eu não sei até onde ia o lastro da autorização da mãe dela. Mas atualmente, se a Maria Rita foi fazer, ela era a detenção dos direitos de imagem e ela certamente autorizou. Então, é uma situação que até onde vai o amparo jurídico? Não sei se tu me entende. É difícil a gente, por exemplo, eu acho difícil para mim dizer que sou contra ou a favor desse uso dessa imagem, porque a gente precisaria saber mais dados. Eu não sei, a Maria Rita se posicionou em algum momento? Vocês viram alguma coisa sobre isso? Então, professor, eu não fui atrás justamente para não enviesar a minha ideia antes da apresentação. Porque eu sei do posicionamento político da Elis Regina, eu sei o posicionamento do Belchior quando ele produziu essa música, né, que é no caso da propaganda, e do posicionamento político da marca e do tempo
na qual tudo estava acontecendo. Então, como os nossos pais, foi produzido para uma crítica política em relação ao tempo. E, como eu disse, eu não vou me ater se estava certo, se não estava certo, eu vou querer colocar ali ao ponto da inteligência artificial. Colocando a ideia da Elis Regina e de como é que foi utilizado, suponhando ali como ela era ativa politicamente também, somente a família pode dizer, porque conhecia ela profundamente. Eu tenho uma imagem da Elis Regina, que é essa que eu acabei de falar. Eu não a conhecia pessoalmente, adoraria ter conhecido, mas... Eu também queria conhecer. Mas o ponto da filha, da Maria Rita, acredito que, tendo a mãe que ela tem, pode chegar-se muito perto do que seria o ponto que a Elis Regina teria. Então, eu confesso que não fui atrás justamente para não enviesar essa minha ideia em relação à apresentação de hoje. Não, muito legal. Eu acho, inclusive, que é só para saber se tu tinha achado, porque na época, e é uma coisa que eu ainda tenho muito interesse em fazer, que a gente já fez com jogos empáticos, é pegar uma matéria e analisar os comentários, né? Fazer análise de conteúdo dos comentários dos próprios usuários, porque os usuários, as pessoas que opinam, além daquelas que se ofendem, né? Que se degladeiam no tribunal da internet, mas a opinião das pessoas é muito interessante porque elas se mostram a favor ou contra, ou é um absurdo. Porque, veja, a gente pode ter vários focos. Eu acho que isso é uma coisa interessante para o grupo, que o Grupo de A tem. Se a gente vai olhar sobre o lado jurídico, se a gente vai olhar sobre o lado ético, mas ética também é um conceito individual. Se a gente vai olhar sobre o ponto de vista político, né? Aí eu concordo totalmente contigo, né? Agora, eu também ouvi umas matérias sobre reparação política de muitas empresas que depois fizeram outras ações para mostrar que elas erraram na ditadura, mas não é esse caso aqui, entendeu? Porque eles foi uma coisa indireta. Então, eu acho que é interessante isso, a gente poder, digamos, dividir assim as reflexões por campo, porque nem tudo é tão certo, nem tudo é tão errado. Não sei se eu estou... Na verdade, eu enxergo um pouco como todas umas fatias de bolo. É todo um bolo, mas cada fatia tem ali uma de glacê, de morango, de chocolate, aí glacê de novo, aí morango, chocolate. Mas é o bolo. Mas cada camada tem a sua importância, tem a sua diferença. Por isso que eu trouxe a parte do jurídico, a parte da utilização ali da herança, né? Não somente a parte política, que está implícita, mas ela faz parte do bolo. Não é a camada que eu escolhi. E uma camada muito ruim pode azedar tudo, né? Então, é uma reflexão interessante. Obrigada. Muito, muito bons debates. E o CONAR acabou arquivando depois, dizendo que não feriu a ética, mas gerou muitas controvérsias. Alguém quer mais comentar algo? A Veraci, Eu gostaria. Vamos lá. Veraci. Bom, primeiro parabenizar, né, a Gui pela exemplar, né, colocação aqui para gente, problematização. E eu queria levantar alguns aspectos, né, que eu acho bastante interessante, porque eu tenho feito alguns testes com algumas inteligências artificiais, principalmente na geração de imagens, né, não só na geração de imagens por comando, né, por prompt de texto, mas outras alternativas que já estão no mercado de geração em tempo real de imagem, onde você pega uma foto sei lá, do seu sofá, e aí você vai adicionando elementos a partir da inteligência artificial, só usando os mecanismos do Paint, por exemplo, né? Pincel, borracha, cores, e você vai modificando aquela sua foto, né? E isso
com pessoas é muito problemático, né? Porque com 2, 3 técnicas de edição de imagem, eu consigo retirar uma pessoa, o fundo daquela imagem, adicionar essa pessoa num outro contexto e tendo uma outra ação diferente daquela que ela estava inicialmente, né? Então, isso traz um problema ético muito, muito, muito profundo para a gente, né? Por quê? Porque está acontecendo 2 movimentos. Um movimento são os praticantes da cultura digital, e aí é só você ficar 15, 20 minutos, meia hora no TikTok da vida, ou então naqueles fóruns mais anônimos da internet, você já consegue ver violações graves de ética acontecendo com a utilização de inteligências artificiais, né? E isso vai trazer um outro questionamento que eu estava me fazendo esses dias, testando a geração de imagens do Bing, né, que agora está com o GPT-4. Eu notei que se eu pedia para que o Bing gerasse imagens com um personagem, um agente público, por exemplo, o Pelé, ou Lula, ou qualquer outro símbolo nacional, assim, me retornava um aviso dizendo que eu estava fazendo uma violação de prompt, que não estava de acordo com as diretrizes do Bing e tal. E aí eu fui atrás, e aí a partir dos meus testes, né, com as variáveis, ou seja, em um momento eu pedia um prompt, mas citando uma pessoa, e num segundo momento eu pedia o mesmo prompt, mas sem citar a pessoa. E aí o prompt me retornava a imagem. Então eu percebi que algumas pessoas estão tendo o seu direito de imagem segurados e outras pessoas não estão tendo o seu direito de imagem segurado. E aí a gente cai num problema, né, ético também nesse sentido, né? O que faz com que uma pessoa tenha a sua imagem protegida da manipulação por inteligência artificial, né? Esse é um debate que vai ter que ser jurídico, né? Muito provavelmente. E um outro debate que eu deixaria é o que a gente vai fazer até lá, até sair a lei, né? Porque na prática isso já está acontecendo, né? Então a gente tem o exemplo do Papa de jaqueta, a gente tem vários e vários exemplos ali do Trump sendo preso, de outras personalidades também fazendo outras ações que nunca fizeram na vida, e com essas tecnologias de geração de imagem em tempo real, isso é muito mais potencializado, né? E muito mais... inclusive, a gente já está chegando numa maestria de ficar difícil, assim, até para um bom observador, entender se aquela é uma imagem fictícia, se é uma imagem gerada, manipulada, ou não, se é uma imagem original, né? Então, com certeza, esse dilema é um dos mais emergentes aí para os nossos próximos anos aí. É isso aí, Felipe. Eu vou passar para... Vou só ler a de Veraci, e aí eu passo para a Júlia, para a gente finalizar. A gente pensou em finalizar em 1 hora, né? Contando com os comentários. E a gente já está caminhando para 8 horas de Brasília. 8 não, 9 horas de Brasília. Veraci diz assim: na contemporaneidade, muitos famosos estão se posicionando a respeito de seu legado no que tange à inteligência artificial. Alguns famosos não desejam utilizar suas imagens pós-morte, deixando por escrito sua vontade, porém cabe aos familiares respeitar sua vontade. É isso aí, e a gente nunca imaginava que ia ter esse debate, né? Alguém mais quer falar para a gente poder finalizar? Ou levanta a mãozinha, tá? Que eu vou passar para Gui. Acho que não, Michele, só parabenizar mais uma vez, agradecer. E é um tema que não se esgota, a gente vai continuar, né? Prazer aí, quem está aí, conhecer o professor Chico, a Veraci e a Lívia, que está conosco nessa pesquisa também. Então, é uma alegria conhecer a Gui também. Obrigado. Ótimo. Vou passar para Gui já responder alguns comentários e já finalizar. Obrigada, professor Cristiano. Realmente, como eu disse no começo da apresentação, é um tema que foge daquilo que eu estudo. Como a professora Michele falou ali na introdução da minha pessoa, eu sou uma pessoa curiosa por natureza.
E gosto muito das músicas da Elis Regina, então, quando eu vi esse artigo, não me sobrou dúvidas que eu precisava apresentá-lo. A respeito do que foi dito ali nos comentários, Vera, se espero estar falando o seu nome certo. Eu acredito que isso possa, então, aí já, pensando já, por exemplo, na imagem que todos estamos tendo aqui hoje, não passar isso somente para pessoas famosas, passar isso também para pessoas de social comum. Por exemplo, eu tenho algumas amigas minhas que infelizmente já são falecidas e o perfil delas continua ativo, ali disponível para visualização de outras pessoas. Fala-se muito da questão de mães não publicarem as imagens dos seus filhos para que eles não possam ser, então, vítimas de cyberbullying ou de crimes aí no futuro em relação aí à utilização da IA. É um assunto que realmente, como o professor Cristiano falou, demanda de tempo e é um assunto que não se esgota. Cabendo, então, somente a pessoas mortas, claro, pessoas que têm uma demanda financeira maior vão se cercar por todos os lados ali por questão jurídica e acesso a ela em relação aí à sua imagem, à sua voz, às suas produções musicais, artísticas, a sua produção de vida. Eu não tenho essa condição. Eu vou ter que, então, na hora que ali for ao final da minha vida, deletar todas as minhas contas, porque eu não tenho essa possibilidade financeira, jurídica, digamos, um apoio que uma pessoa de alta capacidade financeira teria. Levando isso em consideração, eu passo, então, aí para uma questão pessoal, uma busca pessoal minha, das minhas origens. Eu estou com fotos que eu estou digitalizando dos meus tataravós, dos meus avós que são deles, e fotos de 1950 e bolinha, e do começo do século passado, na qual ainda nem a Segunda Guerra tinha estourado ainda. E eu estou com essas imagens, e eu estou fazendo o tratamento dessas imagens com a inteligência artificial. Essas pessoas não sabiam nem naquela época que isso podia acontecer. Então, é uma reflexão pessoal, é uma ética pessoal, que todo mundo tem que ter, assim, considerando tudo aquilo que eu estudei para poder apresentar para vocês hoje, e considerando até esse fator pessoal da minha vida. Espero que todos tenham gostado. Gostei demais, muito bom. Eu fiquei curiosa em ver depois esse álbum aí já feito através de inteligência artificial também. Parabéns. As fotos são desse tamanho, professor, eu estou ampliando. Que bacana, muito bom. Agradecer, né, sua participação, seu voluntariado. A gente pretende, né, uma ideia, inclusive, de Felipe, que esse grupo de estudos livres, ele futuramente seja um grupo registrado, né, que seja filho de um grupo maior, tipo assim, para que a gente possa até emitir um certificado, né, para você e outros palestrantes, né, e atualmente a gente não pode fazer isso porque é um grupo de estudos livres. E Felipe pediu para fazer uma selfie. Eu não vou poder aparecer na selfie porque eu não tenho webcam, mas se quem puder aparecer para ele fazer a selfie. Eu também, infelizmente, não posso aparecer. Porque Tá bom, estou num lugar complicado. Tranquilo. Peço desculpa. Tu não consegue no celular, Michele? No celular, né? Não tem câmera esse celular, mulher? Não, no celular eu tenho, eu não tenho. Tá usando o quê? Um tijorola, Michele? Não, o meu é um Samsung, mas eu não tenho webcam no meu notebook. Tá aparecendo a minha aluna da graduação, não vou revelar o nome, mas ela nunca consegue abrir a câmera dela. Quem é? Não posso dizer o nome, olha a ética, olha a ética. Mas no celular tu não consegue. Eu vou entrar aqui. Mas ela é porque o cabelo não tá arrumado, eu conheço ela, mas ela não quer por uma questão de que ela teria que ir no salão para abrir a câmera, tipo assim, entendeu? Aê! Professor Chico. Vamos lá fazer a selfie. Então vamos lá.
Quem vai fazer a selfie? O Felipe que fez? Certinho, Felipe? Olha, eu tô até de Mário Bros hoje, ó. Tá lindo. Eu tava de casaco, tá friozinho aqui, mas eu tirei, porque agora eu tomei um café preto. Conseguiu, Felipe, tirar foto? Cadê ele? Ele vai Tem falar. 2 horas que eu estou falando aqui, Tá, com mas é o porque áudio você tem desligado. que ir lá pro microfone. Beleza. Nesse tempo, ele já transformou na IA ela, Michele. Ele já foi na IA, já pegou essa foto, já transformou. E nós tem nossa versão em 2200. Então, queridas e queridos participantes, expressar, né, nossa sincera gratidão a cada um de vocês pela participação nesse evento hoje. Agradecer novamente a Juliana, foi incrível poder partilhar ideias, aprender juntos, né, criar esse ambiente de colaboração, que é sempre enriquecedor. E dizer muito, muito, muito obrigada a todos e todas, e a gente se vê no dia 5/2. Tchau! Tchau, Até abraço. mais. Mi, olha teu e-mail. Beijo. Vou olhar agora. Beleza. Tchau, Felipe. Tchau, Ju. Tchau, todos. Tchau. Prazer, professor, conhecê-lo. Prazer é meu. Abraço.